Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma temática muito importante num formato de Get Ready With Me, enquanto eu me arrumo para os atendimentos. Um dos temas que eu quero muito, já faz tempo, trazer aqui é sobre o meu processo de noivado e até de relacionamento. Talvez começar pela temática do vídeo vai ser interessante nesse formato de Deus não confirmou meu relacionamento e Deus não tem feito milagres nesse processo de noivado, nesse processo de casamento. Por que eu acho muito importante falar sobre essa temática? Porque muitas vezes a gente ouve testemunhos, o que é uma bênção, glória a Deus. Eu tenho amigos que viveram coisas lindas no processo de namoro, no processo de casamento, de Deus fazer muito, de Deus confirmar muito, de muitas coisas acontecerem. E qual que é talvez um ponto negativo disso tudo é que a gente acha que Deus vai fazer isso também na nossa vida, ou de que Deus tem. Eu acho que esse é o maior ponto, de que Deus tem que fazer assim também na minha vida. Aí, o que acontece? A frustração. Eu me frustro porque Deus não faz dessa forma, Deus não faz milagres no processo de casamento, Deus não confirma, Deus não faz diversas coisas em relacionamentos, por que Ele não está fazendo no meu? Logo, se Deus não está fazendo, não está havendo essa manifestação divina no meu relacionamento, na minha vida, logo eu tomei uma decisão errada, logo eu estou vivendo errado, logo talvez esse relacionamento não seja de Deus. E que entra um grande problema. A gente começa a embasar as nossas decisões não na vontade de Deus, que está revelada na Bíblia, mas em uma que está oculta. No livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, Heber Campos traz muito isso, de que existem evangélicos e cristãos que vivem em busca de descobrir essa vontade de Deus escondida. Então, o que Deus quer que eu faça para minha vida? Eu preciso buscar essa vontade de Deus, eu preciso encontrar qual que é essa revelação de Deus. Só que a gente esquece de que essa revelação de Deus está absolutamente toda revelada na Bíblia. Acaba que se a gente quer que Deus revele além do que a palavra já está declarada ali, já está exposta, a gente está dizendo com algumas palavras de que a Bíblia não é suficiente, de que, Deus, o que você revelou na Bíblia não é suficiente, você precisa me falar de outra forma. E Deus fala. Só que às vezes a gente quer tanto que Deus fale conosco de forma particular, e Deus fala, que a gente desvaloriza a própria palavra do Senhor. E ela precisa ser suficiente. Por isso que o cristão baseia a sua vida na palavra, não em achismos, não em revelações. Eu não preciso de revelações dos outros, de irmãos da igreja, olha, eu sinto que é de Deus esse relacionamento, para que eu me relacione. Porque o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor, Ele é completo, Ele é superior, Ele é o Criador. Se o Senhor nos criou, Ele nos deu competência e capacidade para tomar decisões inteligentes e sábias pautadas na Bíblia. Por isso que nós temos a palavra de Deus hoje para nos auxiliar em diversas questões. A Bíblia ela não fala qual que é o melhor curso que você deve escolher de faculdade, mas ela fala que é muito importante você colocar o reino dos céus acima de qualquer outra coisa. É muito importante você negar a si mesmo, é muito importante você seguir a Cristo, é muito importante você seguir os mandamentos. E aí, para pensar se as decisões que você tem tomado, elas estão de acordo com isso. Agora, trazendo para esse contexto do relacionamento, eu não tive nenhuma confirmação. Eu não tive uma confirmação divina, no caso, né, de Deus falar assim, é ele, ou de Deus revelar para o meu noivo ou para mim de alguma forma. A gente não fez tempo de oração, de vamos jejuar por um mês, vamos orar por um mês para saber se é a vontade de Deus. Primeiro que eu não concordo com isso, em respeito a quem faz, mas eu não concordo, porque acaba que as nossas inclinações emocionais e afetivas já estão pendentes para aquela pessoa, né? E pode ser que eu acabe achando que é a vontade de Deus, sendo que na verdade era a minha vontade, no final das contas. Então, na minha experiência, o meu noivo, ele é o meu primeiro namorado, o meu primeiro noivo, vai ser meu primeiro marido. E foi meu primeiro tudo. Vai ser meu primeiro tudo. Então, eu não tive nenhuma revelação de Deus. Eu apenas observei. Se o meu noivo,
ele tinha aspectos importantes. Ele é obediente a Deus. Ele é um homem devoto. Ele busca o Senhor acima de qualquer outra coisa. Ele se importa com a palavra. No meu namoro, no meu relacionamento e até hoje, se o meu noivo, ele toma decisões que agradam ao Senhor, que são obedientes ao Senhor, que são agradáveis, de acordo com a palavra. Eu tive muito zelo, muito cuidado com o meu coração. Acho que pelo fato de namorar mais madura, porque hoje eu tenho 23 anos, então eu não namorei com 18 ou 15 anos. E namorar mais madura me faz ter uma visão muito diferente, porque eu conheço muitas pessoas que esperam que Deus revele, só que acreditam que Deus revelou e quando dá errado, Deus errou. Ou se encontram numa crise muito grande por conta disso. O ponto na questão do namoro, Deus não confirmou meu namoro. Eu observei e eu escolhi. Eu escolhi o meu noivo e eu escolho ele todos os dias. Eu tenho até o dia do casamento, antes de casar e dizer sim, assinar papéis e me tornar uma com ele, de falar, ele se desviou dos caminhos do Senhor, ele não é um homem temente. Então, o processo de noivado até o fim é um lugar que a gente tem que estar observando e treinando o nosso olhar a partir da perspectiva bíblica. Então, a qualquer momento, vamos supor que o meu noivo, ou o seu namorado, ou o que quer que seja, noivo, enfim, ele se desvie. Ele perca os olhos do Senhor, ele acaba apostatando da fé. O que você vai fazer? Então, pensando nessa hipótese, né? Nessa possibilidade, nesse cenário do meu noivo apostatar, eu termino com ele. Então, eu não preciso de uma revelação divina para entender como é um homem de Deus, sendo que isso está revelado já na palavra. Sei qual que é a vontade de Deus. Eu não preciso de algo além do que a palavra de Deus, porque ela é suficiente, ela deve ser suficiente. Quando eu fiquei noiva numa quarta-feira. E eu recebi, literalmente uma semana depois, uma mensagem de uma pessoa que era muito próxima na época. Interessante, até um parênteses, de que quando você fica noiva, muita coisa acontece. Você começa a ser provada, você começa a ver o caráter das pessoas, a ver quem tá, quem não tá. Então é até um lugar de filtro, de pessoas que ficam, pessoas que saem. É surreal esse processo. Eu achava que era mentira, mas é muito real. Algo que ela falou é que ela não sentia de Deus. Que era importante orar, é importante ter certeza se o Vitor, que é o meu noivo, é essa pessoa mesmo. Aconteceu muita coisa nessa conversa, né? Envolvia questões de igreja, mas basicamente essa pessoa, ela tinha um histórico de vida, ela é casada, essa pessoa, e ela refletia muito as suas perspectivas, as suas vivências, sua forma de ver as coisas, seu zelo. Em mim, ela refletiu muito. E eu sabia de que o que ela estava falando não era a partir do que é verdade, porque o meu noivo não era o que ela estava falando. E é muito importante a gente tomar esse cuidado, porque podem chegar pessoas falando assim, não acho que é de Deus e tudo mais. Você precisa avaliar, você precisa provar isso. E é muito importante você não estar cega, tipo, tampar os ouvidos. Não, por que essa pessoa está falando isso? Da onde ela está falando isso? De que lugar ela está partindo para falar esse tipo de coisa? No final das contas, eu sabia já que essa pessoa não estava falando de um lugar que conhecia o coração do meu noivo e que as pessoas que realmente, genuinamente conheciam ele, nos conheciam em geral, entendiam que aquilo ali não fazia sentido algum, não tinha fundamento. Então, as pessoas que realmente estavam próximas, que nos acompanhavam, que nossos familiares, eles olhavam para nós e viam algo completamente diferente do que essa pessoa trouxe. Então é muito, muito importante avaliar isso. Eu até trouxe um post uma vez no meu Instagram falando sobre, e as pessoas até falaram, mas não era importante você levar em consideração? Eu levo em consideração. Só que é muito importante filtrar, que às vezes aquilo é falado de uma vivência da pessoa, de um lugar talvez de fala que ela não conhece a pessoa, ela tá falando daquilo que ela vê por fora, ou daquilo que ela supõe. Então a gente precisa sempre provar, a gente precisa sempre levar em consideração, ouvir, respeitar, e isso aqui é verdade? Isso aqui faz sentido?
sabe? E nesse processo de noivado eu também não tenho vivido aqueles milagres, sabe? Eu conheço um casal de amigos que eles ganharam tudo, gente. Tudo. A lua de mel, as coisas de casa, as coisas do casamento. Pagaram o casamento deles. E aí, eu preciso ter muito cuidado, porque eu ouço muito por aí de que Deus ama casamentos. E Deus realmente ama casamentos. Mas o fato de você escolher fazer uma festa, você vai ter que bancar, porque é algo que você se comprometeu e quis fazer. Deus não tem a obrigação de pagar uma festa de casamento que você quer fazer de 60 mil, de 100 mil reais. Se você quiser fazer dentro da sua realidade, o Senhor pode operar e Ele vai operar. Não que o Senhor não opere, né, num casamento de 60 mil, 100 mil reais, não tem nada a ver com isso. Então é que às vezes a gente espera que Deus seja nosso mordomo, que eu vou escolher isso e eu espero que Deus faça. Eu vou fazer um casamento, tá, Deus? Então eu espero que você me dê tudo. Eu tô esperando aqui, você me dá lua de mel, me dá alguma coisa, viver o milagre. Só que às vezes o milagre que o Senhor vai fazer na nossa vida é justamente mandar mais clientes, te dar mais trabalho, abrir possibilidades. Ou às vezes o maior milagre do Senhor é estar. E isso é uma das maravilhas do Senhor, é a sua presença. E talvez é um lugar que você talvez vai ter que se contentar. Talvez o Senhor não vai te dar nada. Mas às vezes Ele estar vai ser o maior presente que Ele vai poder dar pra você. A gente precisa tomar muito cuidado com essa frase de que Deus ama casamentos e esperar que a gente vá ganhar muitas coisas do Senhor. Pode ser que você ganhe, pode ser que não. Pode ser que você ganhe, sei lá, um armário e seja só isso. Pode ser que Deus mande pessoas, pode ser que Deus mande trabalho. Mas o que quer que o Senhor mande, se Ele mandar ou não, precisa ser suficiente. Tô trazendo isso pra vocês justamente pra me lembrar o meu coração de se contentar no Senhor. Independente do que o Senhor faça ou deixe de fazer, o Senhor está e isso precisa ser suficiente para o meu coração. O principal aqui que eu quero trazer para vocês é: eu não estou vivendo esses milagres todos. O Senhor está mandando muito trabalho para mim. Eu estou muito cansada. Eu tô trabalhando muito, meu noivo está trabalhando muito, a gente está passando por muitos perrengues, mas o Senhor Ele está dando condições, Ele está nos dando sabedoria e capacidade para tomar boas decisões. A gente, no nosso processo de noivado, eu ganhei essa aliança da minha unha, aliança de um patrocinador, né, de uma parceria, e o tempo foi passando, a gente foi conseguindo fechar, a gente tem conseguido fechar as coisas. Por isso que até quando eu fiz o meu chá, eu fiz uma placa e as artes estavam escritas: tudo o que você vê é graça, porque de fato, tudo o que você vê é graça. O meu casamento, tudo que você vê ali é graça do Senhor, tudo que você tá vendo aqui, por exemplo, nesse escritório, é graça do Senhor. Então, nesse processo de noivado, a gente passou por muita coisa. Atualmente, enquanto eu gravo esse vídeo, meu noivo tá passando mal na casa dele. Ele ficou muito mal em outros dias com uma febre altíssima, coisas que não aconteceram no processo de namoro. Os meus animais ficaram ruins de saúde, eu tive que gastar, tipo, metade da minha reserva de emergência. E graças a Deus pela reserva de emergência. Fica aí até a dica pra você. A gente passou por muitos perrengues, a gente não brigava no namoro. A gente passou a brigar no noivado. No dia do nosso chá, eu não mostrei pra vocês, mas a gente brigou. Não é que a gente brigou, a gente discutiu bastante. E tá tudo bem, gente. Discutir é humano e é saudável. E então muitas coisas têm acontecido, provado o nosso coração. Eu tenho visto uma face do meu noivo que eu nunca vi, e isso foi até uma oração que eu fiz ao Senhor. Deus, que nós possamos passar por muitas coisas para entender se de fato é essa pessoa que eu quero passar a minha vida. E eu tenho observado, é aí que entra, observado em detalhes, em certas atitudes de que é essa pessoa que eu quero ter pra minha vida. É uma pessoa assim, é uma pessoa que se porta assim, é uma pessoa que conversa, uma pessoa que com diversos aspectos que são importantes pra mim, que eu quero ter na minha vida. Então, quais são os seus valores inegociáveis? O que é importante pra você? O que você olha pra Bíblia e vê num homem de Deus que é importante pra você?
O processo de noivado e namoro, a gente tá muito envolvido emocionalmente com tudo que acontece ou com aquela pessoa que está conosco, mas a gente sempre precisa trazer a luz da palavra, a luz dos caminhos do Senhor à nossa mente. Essa é a vontade de Deus, é isso mesmo, o caminho tá certo, é essa pessoa, estar atento aos comportamentos, a como a pessoa reage a diversas situações, ter diversas conversas, a gente conversa muito, muito mesmo. E isso é muito bom para o nosso relacionamento. Eu, como psicóloga, recomendo isso também. Então, caminhando para o final aqui, eu realmente, se eu pudesse resumir tudo, a vontade do Senhor, ela é toda revelada na palavra. E o Senhor é suficiente. É importante e é válido, na verdade, é válido você desejar que o Senhor faça coisas no seu casamento e você viva testemunhos. Mas se você não viver esses testemunhos que você tanto espera, né, e que as suas expectativas sejam supridas, que apenas a presença do Senhor seja suficiente para você. E que se o Senhor fizer algo, é graça, é misericórdia, é bondade. Mas se Ele não fizer, também é graça, é misericórdia e é bondade do Senhor. E isso não significa que o Senhor não está com vocês. E não significa também que o Senhor não vai fazer coisas na vida de vocês quando vocês casarem, entende? Então, às vezes, a gente coloca Deus numa caixinha, em uma caixinha de regras, tem que ser assim, tem que funcionar desse jeito. E nós precisamos sempre trazer a nossa mente e trazer verdades para que a gente olhe para a nossa vida, para os caminhos e decisões que nós temos tomado e coisas que nós temos vivido, de que o Senhor está, de que o Senhor tem feito e de que o Senhor está fazendo. É basicamente isso. Eu espero que esse vídeo tenha chegado no seu coração e trazido, sei lá, uma resposta, uma clareza. Então, que o Senhor te acompanhe, te guie nesse momento tão difícil que é o noivado ou o namoro, e que o seu coração sempre seja encontrado nele, fiel ao Senhor.